Deus formou o corpo humano como uma máquina física extremamente afinada de imensa potência, mas ele necessita de combustível para continuar funcionando. Esse combustível é conhecido como alimento. Deus implantou em nós um desejo por alimento, chamado fome, para assegurar que o corpo receba combustível. A comida sacia nossos anseios e nos fornece energia como parte do equilíbrio da natureza para manter a vida em movimento. Então, por que alguém optaria por passar fome? Nos dias atuais, somos condicionados a nos alimentar 3 vezes ao dia. Estamos constantemente lembrados de que um bom café da manhã é a base do dia. Coma para que você seja robusto. Fomos ensinados nas escolas a consumir 3 refeições completas diariamente e a praticar exercícios para sermos fortes. Então, por que ficar sem se alimentar? O mundo considera o não comer como fazer dieta e geralmente faz isso para perder peso ou por motivos de saúde. Mas alguns ficam sem comer por razões espirituais. Isso é mencionado na Bíblia como jejum. Um jejum é normalmente realizado por um período determinado de tempo para alcançar um objetivo espiritual. Considere o seguinte exemplo do Antigo Testamento. Uma vez por ano, os devotos judeus eram obrigados a jejuar. Levítico 16:29. E isto será um estatuto perpétuo para vocês, que no 7º mês, no 10º dia do mês, devem afligir suas almas e não realizar trabalho algum, seja um de seus próprios compatriotas ou um estrangeiro que reside entre vocês. O jejum de Yom Kippur. Como esse jejum foi observado no dia da expiação, é conhecido como o jejum de Yom Kippur, que significa dia da expiação. Deus exigiu que seu povo jejuasse uma vez por ano no dia da expiação. Todos ficavam sem comer. Porque Deus desejava que todos se lembrassem da solene experiência de sua salvação. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um animal em troca dos pecados de todos. Levítico 16:24. E ele lavará sua carne com água no lugar santo, vestirá suas vestes e sairá e oferecerá sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Como o dia da expiação tratava dos pecados da nação, todos jejuavam para se identificar com o sumo sacerdote que sacrificava um cordeiro pelo perdão de seus pecados. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês jejuarem, Mateus 6:16-18. Quando jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram suas faces para mostrar aos outros que estão jejuando. Verdadeiramente eu lhes digo, já receberam sua recompensa integral. Mas quando vocês jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto. Assim, não será evidente para os outros que vocês estão jejuando, mas apenas para seu Pai que está oculto. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará vocês. Quando vocês se abstêm de alimentos tanto prazerosos quanto necessários, atraem a atenção de Deus. Mesmo naquela época, Jesus nos advertiu para não ostentarmos nosso jejum. Ele alertou seus discípulos a não jejuarem por reconhecimento público. O fato de ele dizer sempre que vocês jejuarem indica que ele considera o jejum como uma disciplina espiritual legítima. Jejuar é abster-se temporariamente de um desejo carnal, normalmente comida, em favor de uma necessidade espiritual. Em vez de comer, você se dedica à oração secreta, buscando a intervenção de Deus no reino. No entanto, se seu objetivo ao evitar comida é para que outros elogiem quão espiritual você parece, então a aprovação deles será sua recompensa. Preocupações com o jejum. Se você nunca jejuou antes, a ideia de ficar sem alimento por qualquer período de tempo pode ser intimidante. As pessoas estão preocupadas com uma variedade de questões, pois somos condicionados a comer 3 vezes ao dia. Muitos se perguntam se sentirão fome e se as dores da fome serão agudas. Outros têm preocupações diversas, como se irão conseguir suportar. Eles não querem embarcar em uma jornada que não conseguirão concluir.
E se você vir um comercial na televisão sugerindo que uma barra de chocolate ajudará a superar a queda de energia da tarde? Outros estão preocupados sobre como seus amigos os perceberão se decidirem jejuar. Meus amigos pensarão que sou esquisito se descobrirem que estou jejuando? A resposta é simples. Você não jejua para impressionar seus amigos e geralmente nem mesmo lhes conta. Como já foi mencionado, Jesus disse: quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam aos homens que estão jejuando, mas a seu Pai que está no lugar secreto. E seu Pai, que vê em segredo, recompensará vocês publicamente. Mateus 6, 17, 18. Jesus estava nos lembrando para não fazermos um espetáculo externo de nossa dedicação religiosa a Deus. Por outro lado, o jejum é um compromisso privado entre você e Deus. Você pode jejuar em particular e não contar a ninguém. Outras vezes, você participará de um jejum coletivo, como com sua igreja ou outra pessoa. Para resolver um problema, Esdras jejuou com 4.000 pessoas e Esther pediu a todos os crentes judeus que jejuassem por intervenção divina. Todo ano, em maio, os cristãos são convidados a participar do Dia Nacional de Oração e Jejum. O que é jejum? Jejum não é a mesma coisa que fazer dieta, e jejum não é o mesmo que eliminar comida por questões de saúde. Existem muitos tipos de jejuns com um propósito espiritual, e há diversas razões para jejuar e acompanhar a experiência com oração. Jejuar é uma disciplina bíblica que pode ajudar qualquer pessoa a aprimorar sua aptidão espiritual e se tornar um guerreiro de oração para Deus. Alguns acreditam que os cristãos não necessitam de disciplina. No entanto, construímos nossa força através de práticas espirituais. Devemos lembrar que somos soldados de Cristo. Um bom soldado é versado em uma variedade de disciplinas. Jejuar é apenas uma das muitas práticas de um cristão. Jesus disse aos seus discípulos que quando alguém ora pelos outros, seja pela sua igreja ou pela salvação das pessoas, Satanás se oporá a você. Jejuar, como escalar uma montanha, é exigente tanto espiritualmente quanto fisicamente. Embarque nesta aventura com um entendimento claro do que está fazendo e com o conhecimento de que o caminho à frente pode ser desafiador. Mas os benefícios valerão a pena. Comece pequeno se este for seu primeiro jejum. Deus honrará seu primeiro passo de fé, que pode parecer ínfimo para os outros, mas será um grande passo para você. Deus também se preocupa com a disposição do seu coração durante o jejum. Sua atitude é uma parte muito séria do seu jejum. Assim como quando um homem propõe casamento a uma mulher, não é o cumprimento de sua proposta que resulta em um sim, mas o coração dele. Portanto, quando você iniciar seu jejum, não se preocupe com quanto tempo ele deve durar. Apenas certifique-se de que seu relacionamento com Deus esteja em harmonia. Deus sabe de tudo. Ele entende e valoriza a sinceridade de suas orações mais do que a duração. Portanto, se você nunca jejuou antes, comece com um jejum de pular uma refeição. No Antigo Testamento, os judeus eram obrigados a jejuar por um dia no Yom Kippur todos os anos. Um dia começava ao pôr do sol e terminava ao pôr do sol do dia seguinte, conforme o calendário judaico. Deus ensinou os judeus a contar seus dias, então a tarde e a manhã eram o primeiro dia. Gênesis 1:5. Planeje começar seu jejum quando o sol se pôr ou talvez um pouco antes do pôr do sol. Isso significa que você não terá a refeição normal da noite, pulando depois o café da manhã e o almoço do dia seguinte. Após o pôr do sol, a maioria dos judeus quebrava o jejum comendo uma refeição normal. Jejum com um companheiro. Embora a oração e o jejum pessoais sejam a base de toda intercessão, se você nunca percorreu esse caminho antes, pode querer iniciar sua jornada de jejum com outra pessoa. Se você está jejuando por uma resposta específica à oração, convide alguém para orar e jejuar com você. Há força nos números, Jesus disse em Mateus 18, 18, 19. Verdadeiramente, eu lhes digo,
O que vocês proibirem na terra será proibido nos céus, e o que permitirem na terra será permitido nos céus. Novamente, verdadeiramente, eu lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito para eles por meu Pai que está nos céus. Esses versículos não são apenas sobre oração. Eles também dizem respeito ao compromisso que fazemos em acordo com outra pessoa. Considere dessa forma: quando você planeja férias com outra pessoa, é mais memorável se planejar, sonhar e compartilhar experiências juntos. Quando você compartilha suas férias com outra pessoa, provavelmente aproveita mais. O mesmo se aplica ao jejum. Quando você compartilha a experiência de jejuar e orar juntos, suas orações provavelmente se tornarão mais focadas. Jejuar com outra pessoa, por outro lado, tem vantagens adicionais. Você tem alguém com quem pode discutir suas incertezas, perguntas e receios. Se jejuar lhe causa medo, a força de outra pessoa pode ajudá-lo a superar isso. Você sempre pode ligar um para o outro para pedir conselhos e perguntar como está indo. Essa ligação pode lhe dar a motivação necessária para continuar. Não se esqueça da celebração. Quando você escala uma montanha sozinho, faz isso para provar algo a si mesmo e a vitória é exclusivamente sua. Quando você escala a montanha com outros, no entanto, você tem muitas pessoas para comemorar quando chega ao topo. Vocês celebram, se abraçam e depois voltam para contar a todos sobre sua vitória. Quando você termina o jejum, vocês podem se alegrar juntos. Simplesmente estar juntos torna o sabor da vitória ainda mais doce. Outra vantagem de jejuar com um amigo é que isso gera responsabilidade. Você será menos tentado a beliscar algo ou quebrar seu jejum se souber que um amigo está ciente de seu propósito. Talvez você já tenha corrido ou caminhado para a saúde com um amigo. Se sim, você entende como ter um parceiro pode ajudá-lo a se manter comprometido quando as coisas ficam difíceis. Se você é forte, pode não precisar de alguém para ajudá-lo a se responsabilizar, mas se não é, colaborar com alguém que está na mesma situação pode ser benéfico. Jejum com propósito. Quando você está se preparando para jejuar, olhe profundamente para dentro do seu coração, para descobrir por que está jejuando. Existem inúmeras razões para jejuar que discutiremos. Você pode já ter um motivo para jejuar. Quando o jovem Davi enfrentou Golias, nenhum outro soldado israelita quis encarar o gigante. Eles não apenas se recusaram a lutar contra Golias, mas cada um deu a Davi uma razão diferente para evitar a batalha. No entanto, Davi não se deixou desanimar. Ele tinha um motivo convincente para enfrentar aquele gigante específico. Não se trata apenas de orar e jejuar. Nós jejuamos por um propósito. Você está disposto a jejuar e renunciar ao seu prazer? Faça uma lista de suas causas. Escreva no papel para que você possa vê-la com seus próprios olhos. Quando você mantém uma causa apenas em sua mente, ela pode se tornar nebulosa ou vaga. Você pode ter uma ideia geral do porquê deve jejuar agora, mas reserve um tempo para escrever seus motivos. Isso afiará seu foco ao vê-lo escrito. Planeje tudo. Não entre no seu jejum de forma casual ou com uma atitude relaxada. Planeje para ter sucesso. Se não o fizer, é provável que falhe. Não participe de um jejum apenas para ver até onde consegue ir. Vou tentar até sentir fome. Algumas pessoas disseram sobre o jejum. Elas então desistem ao primeiro sinal de desconforto. Faça um compromisso firme de jejuar por um dia, independentemente das circunstâncias. Você passou de pensar sobre jejuar e desejar ser mais espiritual para tomar o próximo passo e se comprometer a buscar Deus por sua causa. Você está se comprometendo a jejuar com base na graça e na assistência de Deus. Tipos de jejuns. O jejum absoluto. Este é um jejum em que você elimina toda a comida e água. Paulo seguiu este tipo de jejum por 3 dias após ver o Senhor Jesus na estrada para Damasco e ter sido acometido pela cegueira. E ele
Paulo ficou 3 dias sem visão e nem comeu nem bebeu. Atos 9:9. No seu primeiro jejum, não siga o jejum absoluto. Este jejum é destinado àqueles que estão profundamente angustiados ou que estão jejuando para resolver um problema sério, como a libertação de um vício ou proteção contra um adversário espiritual. O jejum normal. Durante este jejum, você evita todos os alimentos sólidos e bebe apenas líquidos. O jejum é mais frequentemente mencionado na Bíblia para se referir a pessoas que não consomem comida sólida. A questão de beber líquidos geralmente é omitida. Naqueles dias, Jesus, não comeu nada e depois, quando terminaram, estava faminto. Lucas 4:2. Não há menção de Jesus beber líquidos. Quando as pessoas jejuam, o que bebem? Muitas pessoas cortam bebidas prazerosas como refrigerantes e vários tipos de sucos de frutas. Isso corresponde à descrição do Antigo Testamento deles se afligindo e jejuando. Isaías 58:3. O jejum parcial. Neste jejum, você elimina certos líquidos ou certos sólidos, mas não todos os líquidos e sólidos. Isso também é chamado de jejum de Daniel, porque ele não comeria na mesa do rei, mas insistiu. Daniel 1:12. Por favor, teste seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. O jejum não prejudicou Daniel ou seus amigos. Em outra ocasião, Daniel refletiu o espírito do jejum parcial. Daniel 10:3. Não comi alimentos escolhidos, nem carne ou vinho tocaram meus lábios, e não usei loções até que as 3 semanas terminassem. Este é um jejum parcial que especifica o que Daniel evitou. Número 1. Alimentos agradáveis, semelhantes aos nossos donuts ou bolos, um jejum de sobremesas. Número 2. Carne, uma dieta sem carne. E número 3. Vinho, aquilo que é prazeroso ou traz alegria. O jejum de John Wesley. Como fundador e líder do grande movimento metodista, John Wesley convocava todos os seus pregadores paroquiais para a nova capela ou para Londres para uma conferência a cada 2 ou 3 meses. Para se preparar espiritualmente para a conferência, Wesley jejuava por 10 dias antes de cada reunião, consumindo apenas pão de grão integral natural e bebendo água. Wesley jejuava e orava por poder espiritual para influenciar seus ministérios nessas reuniões. Todos concordam que esses pregadores metodistas deixavam a conferência com a intenção de mudar o mundo. Esses pregadores estabeleceram a maior denominação protestante do planeta. Um reflexo da honra de Deus, a dedicação espiritual de Wesley ao jejum e à oração. O jejum de rotação. Este jejum é raramente utilizado em círculos cristãos porque é usado principalmente para propósitos médicos, principalmente para determinar a reação ou alergia de uma pessoa a grupos alimentares específicos. Para limpar seu sistema, o paciente geralmente faz um jejum normal ou absoluto de um dia. Em seguida, durante 6 dias, apenas um novo grupo alimentar é introduzido e consumido a cada dia, rotacionando entre os 6 grupos alimentares. Isso ajuda a determinar qual alimento está causando um problema físico da pessoa, por meio da eliminação e exclusão. Como escolher um jejum? Ao se preparar para jejuar, há vários fatores a considerar. Avalie sua situação específica antes de decidir a melhor abordagem para você. Aqui estão algumas sugestões. Primeiro fator do jejum. Como mencionado anteriormente, se este é seu primeiro jejum, recomendo começar com o jejum de um dia de Yom Kippur. Se você deseja jejuar por um período mais longo para lidar com um problema sério ou contínuo, talvez jejuar um dia por semana durante 3 semanas seja mais adequado do que começar com um jejum de 3 dias. Lembre-se de que, se este é seu primeiro jejum, você está embarcando em uma jornada desconhecida. Deve proceder com cautela, porque está aprendendo novas habilidades e atitudes para ambos, seu corpo e alma. Seu primeiro jejum deve ser um jejum normal, no qual você não consome nada,
apenas líquidos por um dia. Essa prática ajudará a treinar seu corpo para não reagir negativamente se você posteriormente eliminar tanto comida quanto líquido. Fator de correspondência. Você deve tentar alinhar o motivo do seu jejum ao tipo de jejum. Escolha um jejum normal para um pedido de rotina. Escolha um jejum com requisitos mais rigorosos para um problema mais sério. Fator de conforto. Você deve se sentir em paz, tanto com a duração quanto com o tipo de jejum. Obviamente, ao decidir o que eliminar quando orar, você não deve duvidar de si mesmo, nem deve se sentir culpado por estar fazendo algo errado. Escolha um tipo de jejum que permita que você esteja confortável com sua decisão. Fator de tempo. Uma variedade de fatores influencia sua decisão de jejuar ou a duração do seu jejum. Você deve pensar em sua agenda semanal. Quais dias da semana não são adequados para jejuar? Que evento especial está se aproximando quando o jejum não é aconselhável? Ação de graças, Natal, casamentos, etc. Nunca comece um jejum com um jejum longo, pois você não tem ideia do que esperar do seu corpo ou como reagirá emocionalmente. Um jejum de um dia é muito simples. Seja qual for o jejum que você escolher como seu primeiro, tenha em mente que é um salto de fé. Deus vê seu coração e o recompensará de acordo. Oração. Que Deus nos conceda a sabedoria para entender o propósito espiritual e os benefícios do jejum, lembrando-nos de que não é a abstinência de comida por si só que nos aproxima dele. 2, que a sinceridade de nosso coração e a busca por uma conexão mais profunda através da oração. Que possamos jejuar não para sermos vistos pelos outros, mas para estarmos visíveis ao coração de Deus, que vê em segredo e recompensa abertamente. Agradecemos ao Senhor pela força e pela disciplina que o jejum nos proporciona, ensinando-nos a depender mais dele e menos de nós mesmos. Amém. Se este conteúdo foi significativo para você, encorajo que me apoie inscrevendo-se para que não perca nenhum de nossos próximos conteúdos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado pela sua presença aqui e que Deus o abençoe.